Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciemos então mais um lindo trabalho que a espiritualidade maior nos fornece. Iniciemos mais um dos lindos momentos das nossas vidas. Momento marcado com as lições de Cristo de Deus. Como nos diz nosso amigo Emmanuel, que estejamos vivendo esses momentos na harmonia, que estejamos vivendo e aproveitando esse instante com toda a alegria que possamos, pois esses momentos que vivemos é um presente para nós. Aprendamos com o nosso passado, estejamos vivendo com bastante ênfase o presente para termos um futuro lindo e maravilhoso que nos forneça possibilidades infinitas para o desenvolvimento das nossas almas. Pois é para isso que estamos aqui, é para isso que estamos na Terra. Estamos aqui porque a Terra nada mais é do que o planeta escola, que nos oferece material didático para que estejamos fazendo as provas que estarão nos proporcionando a melhora dos nossos espíritos, o crescimento das nossas almas, as provações, provas e expiações que estará nos levando ao mundo de regeneração. Claro que estaremos ainda demorando muito para chegar, mas já estamos iniciando esta regeneração gradativamente, vendo espíritos renovados, vendo a doutrina espírita com o Consolador prometido, sendo espalhada, sendo realmente levada a cada canto do nosso mundo. Então que estejamos vibrando em Jesus nessa noite, aproveitando essa tarde, aproveitando essa oportunidade e vamos nos deliciar. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Benê. Ela nos faz bastante palestra. Toda vez que eu vejo a nossa irmã Benê, eu lembro da frase que meu pai dizia, o senhor José Sola, a minha professora de física, que está aqui, que está vivendo essa oportunidade, esta bênção de vir aqui me ensinar, sobre essas maravilhas, da doutrina espírita. Então, Benê, fique à vontade, que a inspiração que você já esteve continue com você. Deus te abençoe. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós hoje vamos falar sobre um assunto que no cotidiano, nas outras religiões, é um dom que ou é santificado ou é visto de forma depreciativa, como bruxaria, como alguma coisa que nós repudiamos, ou seja, a mediunidade. A mediunidade, a gente sabe historicamente que ela acontece em todas as religiões. No judaísmo, que é o princípio do cristianismo, o cristianismo, Jesus Cristo era um rabi, um rabino judeu. A gente gosta de brincar que Jesus Cristo é um rabino surfista, porque essa coisa de olho por olho, dente por dente, falou, não, gente, calma aí, vamos perdoar, melhor perdoar, porque daí você também recebe o perdão, vamos devagar, aquela história de a mulher tem que ficar na cozinha. Jesus já falava assim, Maria escolheu a melhor parte, que é sentar aqui aos meus pés e ouvir sobre o reino de Deus. Então, esse espírito maravilhoso que há 2000 anos atrás já conseguia ver todos os espíritos com as suas potencialidades iguais, Ele dava a nós, mulheres, a mesma oportunidade que aos homens, que era a oportunidade de aprender das coisas dos céus, aprender como é a vida verdadeira. Então, Jesus, claro, ele não era um médium, ele é um espírito de tamanha elevação, com ligação direta com o Criador do Universo, e ele vai mostrar para a gente fenômenos de cura, ele vai mostrar para a gente fenômenos de materialização, ele ressuscita Lázaro. Então, Jesus, ele trabalha com os efeitos físicos, mas a partir da própria capacidade dele. Embora ele nunca deixasse
de fazer com que todos aqueles que estavam ao lado dele tivesse aí a possibilidade, de oferecer alguma coisa, né? Nós vamos ver Jesus sempre esperando que nós evoluamos. E ele sempre dá para a gente a senha do com que você contribui, né? A gente lembra no milagre da multiplicação dos pães, quando a multidão seguia, que os apóstolos chegam a ele e falam: Jesus, o povo está com muita fome, há muito tempo aqui ouvindo você, e agora vamos dispensá-los sem alimentos? Jesus muito bem poderia ter materializado pães, peixes e vinho suficiente para toda a multidão. Mas antes disso ele perguntou: quantos pães tendes? Antes de saciar a fome de todos, ele disse, em outras linhas, a sua contribuição pode ser diminuta, mas ela é necessária, né? Aquilo que você deseja, contribua para que aconteça, né? Você pode ter um trabalho perto de Jesus, muito ínfimo, um grãozinho de areia, mas esse grãozinho de areia é necessário para que a praia permita que nós caminhemos nela. São bilhões e bilhões de grãozinhos de areia, mas se tirarmos todos, não há como caminhar. Então, a gente hoje vai falar sobre esse dom mediunidade, que nas outras religiões ou é santificado, né, endeusado, enclausurado, ou então é repreendido com todas as forças, de todas as formas, proibido, né? Ou 8 ou 80. E com o advento do Espiritismo, nós temos então a devolução, a liberdade desse sexto sentido, né? A liberdade da prática da mediunidade com a responsabilidade que ela traz. A gente tem assim muito claro para a gente que existe uma grande diferença entre sensibilidade e mediunidade, né? A gente, na doutrina espírita, nós estamos habituadíssimos a ouvir: todos somos médicos. Sim, todos somos médicos, mas nós aqui na doutrina, bem sabemos, né? Todos somos médicos, todos temos a capacidade de abençoar, todos temos algo a doar, mas alguns têm uma capacidade de doação na Câmara de Paz muito mais intensa que outros, não há como negar, né? Todos têm a capacidade de perceber o ambiente, mas uns têm essa capacidade muito mais acentuada que outros. Então, da mesma forma que a gente enxerga os 5 sentidos, que a gente acredita que está no nosso corpo carnal, né? A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, são os sentidos que a gente imagina assim: eu sinto que eu estou tocando o meu braço esquerdo, porque todas as terminações nervosas da minha pele mandam pulsos elétricos para o meu cérebro que decodifica esse movimento, né? Ou eu sinto o aroma aqui no ar, porque o meu olfato leva para o meu cérebro. E nos dá então a percepção de que esses sentidos fazem parte do nosso corpo carnal. Aí, quando a gente pensa nas sensações, aquele sexto sentido, nossa, hoje eu acordei com uma sensação, né, de que eu vou ter que tomar mais cuidado do que normalmente tomo ao falar com o fulano. Ou a gente tem aquela história assim: nossa, me convidaram para fazer uma viagem, mas eu estou com uma intuição que é melhor eu ficar em casa por esses dias, né? Ou aquele
ele assim, né? Sento e de repente aparece a resolução. Como eu vou resolver um problema que eu havia pensado tanto, de repente parece que pinta como uma mágica o quadro na nossa frente do que a gente vai fazer. A gente fala que a nossa intuição, a nossa inspiração, e os fisiologistas, os médicos, os psicólogos falam assim, olha, isso nada mais é do que a sua parte racional que vai olhando os eventos à sua volta e racionalmente monta um final. É claro que a gente sabe que se a gente subir no banquinho para mexer lá no guarda-roupa, pode ser que o banquinho não nos dê equilíbrio suficiente e a gente venha cair. Isso não é uma inspiração, né? Isso é um evento natural da memória carnal, né? Da nossa vivência, né? É claro que a gente sabe que é melhor a gente não andar pela rua de cabeça baixa, porque a gente pode entrar no meio da rua e se atropelar. E aí a gente fala assim, isso não é uma inspiração, isso é só o nosso cérebro nos alertando instintivamente para tomarmos cuidado. Pois bem, agora, o que a gente enxerga, esse corpo carnal, ele não é um processo biológico, pura e simplesmente. Não é uma simples agregação de matéria, né? Kardec nos inspira a entender que nós somos criações divinas. Nós fomos criados alma, nós derivamos do princípio inteligente, o eu imortal, o indestrutível, aquele que não morre, que uma vez criado evolui e evolui sempre, é a criação do Pai, a criação do Senhor do Universo. A gente começa a chamar de Pai a partir de Jesus. Jesus é que se refere ao Criador do Universo dessa forma íntima, dessa forma de Abba, Paizinho, meu Pai. Ele que transforma aquele Deus, Yahvé, guerreiro de Davi, que sai matando os inimigos, destruindo aqueles que são contra ou que praticam as diversas religiões, né? A gente tem no Antigo Testamento vários exemplos, né? Elias mesmo, uma das encarnações de João Batista, quando era um dos profetas, ele manda cortar a cabeça de todos os sacerdotes do deus Baal, né? Então eles eram bravos, eles queriam impor o Deus único à força. E aí chega Jesus e cria essa outra imagem do Criador do Universo. Ele fala, Abba, Paizinho, Pai, perdoai. Não, calma, não é assim, né? Eu vim aqui para explicar para vocês que é com amor. Então Jesus muda completamente a visão do Deus vivo. E aí a gente começa a chamar Deus de Pai. Deus era tão bravo no Velho Testamento, antes de Jesus chegar, que não se pronuncia o nome de Deus. No judaísmo é proibido. É um Todo-Poderoso. É uma heresia falar o nome de Deus no judaísmo. E aí vem Jesus e chama ele de Pai. É íntimo do grande Criador do Universo agora. Ele irritou muita gente, né? A gente vem agora, daqui a algumas semanas, nós vamos passar novamente pela Semana Santa, né? Quando Jesus é crucificado e nós, todos os cristãos, lembram de Jesus sendo levado à cruz. A grande ira, a grande revolta dos sacerdotes que entregaram Jesus a Pilatos é porque Jesus falou que ele era filho de Deus. E Jesus chamava Deus de Pai. O Pai que perdoa, o Pai que ama, o Pai que acolhe, o Pai que orienta. Então isso não foi assim tão fácil, né, para a humanidade aceitar. Nós estamos há 2000 anos tentando aprender isso. Pois bem, nós, criados no princípio inteligente, nós vamos passar por todos os reinos da natureza
para ir adquirindo o conhecimento do universo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que nos cria simples. Nós vamos aprendendo a lidar com as energias de ligação, a lidar com a matéria, a fazer parte da criação, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, até o nosso espírito assumir o livre-arbítrio. A partir do momento que a gente assume o livre-arbítrio, aí, sinto muito, né? Em algum lugar da doutrina espírita eu li que depois que você sabe, a responsabilidade é sua. Jesus mesmo já avisava, não, você quer aprender? Tudo bem, aprenda. Mas, a partir do momento que você sabe, você é responsável pelo que você está fazendo. A sua escolha não é inconsciente, ela é consciente, né? De vez em quando a gente não gosta de escutar isso, né? Especialmente quando a gente está sofrendo muito, você fala, eu não escolhi isso não, fui eu não, né? Foi outro. Mas é isso, é essa alma que evolui, essa é indestrutível. Agora, essa alma que evolui e é indestrutível, ela vai interagir com todo esse universo. Então, do Deus Todo-Poderoso, do princípio, emanam duas potências diferentes. O fluido cósmico universal, que as mentes, que as almas transformam em energia e matéria, e o princípio inteligente que Deus cria as almas. Tudo vem dele. E nós estamos mergulhados nesse oceano que é o fluido cósmico universal. Então, as estrelas, os planetas, as galáxias, tudo é criação das potências angelicais. Jesus, que encarnou na Terra 2000 anos atrás, ele é um espírito de tamanha grandeza que ele dirigiu a evolução do sistema solar. Desde quando a Terra se destacou, se aglomerou, e era aquela bola de fogo que os geólogos, que os astrônomos, os cosmólogos explicam, né, da formação, da distribuição dos planetas, em torno dessa pequena estrela-sol, Jesus estava presente. Por isso que a gente fala, Jesus é o governador da Terra. A imensidão desse espírito, a gente não tem nem ideia. O pensamento dele é capaz de criar um planeta. Né? E nós precisamos da ajuda dos espíritos superiores para criar até o nosso corpo espiritual. Né? Sozinho a gente não. A maioria de nós não consegue não. Né? Então, é assim, né? Nossa alma, criada por Deus, ela pode ter habitado o reino animal, mineral, animal, vegetal, em outro planeta. Ela pode ter sido criada e habitado o reino mineral, vegetal, animal, aqui no planeta Terra. Quando o planeta Terra foi criado, ou num planeta mais evoluído, e de repente a gente não conseguiu, na hora que ele estava dando um salto de evolução, a gente não conseguiu saltar junto, deportaram a gente para a Terra. Né? Tem uns exilados de Capela que contam uma história assim. Ou então, a gente estava num planetinha mais rude que a Terra, mais grosseiro, e de repente a gente deu um salto de evolução, aí Jesus falou, quer vir fazer um estágio aqui? E deixou a gente chegar aqui. É sempre Jesus que nos recebe. Isso que ele fala, ele não vai perder nenhuma das suas ovelhas. Né? O planeta Terra está passando por um processo de transformação. E essa transformação, ela acaba abrindo, né, para a lei da destruição. Então, a sociedade como ela está constituída, o planeta como está constituído, vai passando por cataclismo, por situações muito difíceis, porque a gente precisa regenerar. Né? E, às vezes, para a gente construir algo melhor, a gente tem que usar os tijolos que estão na construção que vai ruir. Então, na verdade, a gente está passando por uma transformação muito grande. Né? Pois bem, então, vamos lá. A gente é um espírito que Jesus resolveu nos
adotar. Então, a gente está chegando na Terra. Adianta a gente vir com a roupa lá do planeta XPTO, a 400 anos-luz daqui? Não. Por quê? Porque esse planeta ele tem uma certa frequência de vibração. Então, o que acontece? Na hora que a gente se aproxima, a gente vai aurir da atmosfera espiritual do planeta a matéria, que no livro dos Espíritos está escrito, é uma matéria quintessenciada, né? É matéria espiritual, e aí a gente vai formar o nosso corpo espiritual. Se o nosso espírito tem conhecimento e capacidade para fazer isso sozinho, sem problemas, faz sozinho, faz o corpo espiritual, e aí a alma, junto com o perispírito, é um espírito. Então, o espírito não é ele é a mente, a alma, mais o corpo espiritual, que é o perispírito. Esse perispírito, esse corpo espiritual, se a gente não tem competência para fazer, tem problema não, sempre tem gente ajudando. Então, há sempre espíritos superiores que vêm nos ajudar, né, a nos revestir, a criar o nosso corpo espiritual. Criando o nosso corpo espiritual, nós vamos encarnar. Veja lá, o corpo espiritual, o perispírito, ele tem, a gente pode imaginar como se fosse o nosso corpo carnal, porque o nosso corpo carnal é cópia do corpo espiritual. E tem que ter muito claro isso, não é o corpo espiritual que copia, o corpo espiritual copia o corpo carnal, não, é o corpo carnal que copia o espírito, que é desenhado pelo espiritual. Mas para a gente localizar muitos, mas há os 7 principais. Esses centros de força são o coronário, que vai comandar todos os demais centros e que entra em contato com o nosso mentor e com o plano superior maior. O centro cerebral, né, que vai comandar toda a parte hormonal dos sentidos. As pessoas que normalmente são mestres, professores, tem essa região aqui bastante desenvolvida, médicos, né? A gente tem também, aqui na região da garganta, o centro laríngeo, de extrema responsabilidade, cuidado com o que a gente fala. A palavra solta é uma energia poderosíssima e depois que ela vai, não volta, então é uma responsabilidade muito grande. Depois a gente tem o centro cardíaco, responsável pela emotividade, circulação, o centro esplênico, que controla o volume sanguíneo, o centro gástrico, a digestão e absorção de energia, e o centro genésico, responsável pelas forças criativas, inclusive pela concepção. Criação maior não deve existir, né? Que é de um corpo humano. Pois bem, formado o nosso corpo espiritual, quando a gente vai encarnar, o nosso corpo espiritual se reduz, na maioria dos encarnos, das reencarnações, ele se reduz e ele vai para o útero da mãe, para o óvulo fecundado, que chama zigoto, né, que tem os 23 cromossomos do pai e os 23 da mãe. Então, o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, juntou ali, o corpo espiritual se reduz. A gente tem uma confusão, esquece o passado, esquece a personalidade anterior, entra numa sonolência e esse nosso corpo espiritual vai modelar o nosso corpo carnal. Então, o perispírito, ele vai modelar célula a célula o corpo carnal. Nesse processo do embrião se transformando num feto, do feto se transformando num bebê que nasce, as leis naturais fazem com que as células espirituais absorvam a energia vital, que vai formar é como se fosse uma veste de energia branca. Por isso que muitas vezes nas aparições a pessoa desencarna e aparece para outra, né? Uma pessoa desencarnou aqui em São Paulo, mas queria falar tchau para o amigo que está em Ribeirão Preto,
tchum, o pessoal está lá em Ribeirão Preto tomando uma serva do Pinguim, aparece o cabelo dele branquinho, assim, tchau, até a próxima. Né? Aí ele olha, toma um susto, depois recebe a notícia que o amigo desencarnou. Então, por isso que a gente vê meio esbranquiçado assim, né? Porque na hora do desencarne tem uma quantidade enorme de ectoplasma, dessa energia vital que forma o duplo etérico. Né? Para você ter uma ideia, os médicos passistas, no momento em que eles vão vir para a Terra, os médicos cuidadores, durante o processo de encarnação, eles recebem uma dose bem maior dessa energia vital do que os outros, os normais. Né? Porque o médico passista, ele é um cara de boa vontade, ele está doando, né? Está doando. Por quê? Mas para ele doar, ele tem que ter. Então, ele acaba recebendo uma quantidade muito maior de ectoplasma, né? E aí ele tem a boa disposição de doar. Então, o que a gente enxerga? Bom, a gente enxerga o corpo. O que um espírito superior vê? Bom, gente, ele vê tanto que ele sabe mais de nós do que nós mesmos. O espírito superior, quando ele olha para a gente, ele vê tudo o que. Ó, quando a gente pensa, o que a gente pensa, o nosso pensamento, ele na verdade é energia, né? E energia pode ser condensada em forma de matéria. Então, quando a gente pensa, os nossos pensamentos vão esculpindo formas. São as chamadas formas pensamento. Então, nós podemos nos imaginar assim, como se fôssemos planetas cheios de luas, cheios de satélites rodando. Quem são essas luas, esses satélites rodando? Bom, eu estou fixada na ideia de aprender a cozinhar. Então, cria uma forma, eu imaginando a panela, os alimentos, todas essas formas estão aqui. Olha, eu não consigo perdoar o fulano de tal. Então eu crio assim uma forma, pensamento, sempre tentando apertar o pobre do coitado lá, né? Na verdade eu estou apertando a mim mesmo, porque fica aquela forma escura, abrindo um espaço para que energias da mesma sintonia acabem afetando a mim também. Por isso que Jesus falava que era bom a gente perdoar. Porque quando você perdoa, você liberta a você mesmo. Tá? Porque às vezes a outra pessoa, nem para ele, não está nem sabendo o que você está pensando. Então, essa atmosfera espiritual, essas emanações, os médiuns videntes aqui da Terra costumam ver. Né? É o que a gente chama, no Espiritismo, o André Luiz dá o nome de emanações mentoeletromagnéticas, nossa própria atmosfera espiritual, que comumente o povo chama de alma. E aí a nossa sensibilidade faz isso. Né? Então, quando eu me aproximo de alguém, eu não estou tocando, mas eu estou espiritualmente tocando. Né? Porque a aura e o perispírito não necessariamente são menores do que o meu corpo. Dependendo da evolução espiritual, a aura de Jesus, a emanação mentoeletromagnética do mestre, acho que tinha 7 quilômetros de extensão. Ele estava aqui, uma pessoa a 7 quilômetros de distância era curada pela energia dele. Ele precisava se aproximar. A gente lembra de passagens da Bíblia que a mulher que tinha hemorragia constante e os rabinos não podem ser tocados por mulheres que estão com hemorragia, menstruadas, porque elas são consideradas, nós, né, nessa situação, impuras. Jesus era um rabino. Então, a mulher vem e toca Jesus escondido e sara imediatamente. E por que ele faz assim? Tua fé te curou, e a expõe a todos, para dizer para todo mundo, olha, isso não é sem cura. Porque ele cura, a mulher toca, e ele continua pregando. Não tem nada disso não, gente, isso é um fenômeno natural. Ele vira e fala, sua fé te curou, mulher. Você não é impura, só estava doente. Simples, né?
Então, essas emanações são a nossa alma. Ela, esse corpo espiritual e essa atmosfera espiritual é que é responsável pela mediunidade. Então, nós, quando fechamos os olhos, dormimos, nós temos sonhos que muitas vezes você acorda de manhã e fala: eu tenho certeza que eu vi o fulano. Eu conversei com ele, me deu algumas instruções, eu vou lá, sigo as instruções, dá tudo certo. Ou a gente está pensando no problema severo que a gente está passando, aí você faz uma oração, deita, aí no dia seguinte você acorda com a sensação incrível que viu uma pessoa, um antepassado seu, que lhe aponta a solução do problema. São os famosos sonhos espirituais. E a gente estava de olho fechado. E a gente não chegou. Né? E a gente estava dormindo, mas a gente ouviu. Então, a mediunidade, ela é um atributo do corpo espiritual. Eu me lembro muito bem de a figura que seu Neymer fazia quando ele explicava a mediunidade. Ele falava assim para a gente: quando a gente nasce, o nosso espírito fica preso dentro de uma caixa. Essa caixa é opaca, daí para a gente não ficar no escuro total, Jesus foi lá e fez buraquinhos. Então a gente tem os olhos, o nariz, a boca, o ouvido, para perceber o mundo lá fora. Aqueles que são médicos, a caixa tem mais buracos, de tal forma que a luz espiritual passa e ele vê com maior clareza tudo. Né? Então, a mediunidade, ela é um atributo do espírito, alma e corpo espiritual. Eu sempre penso assim: se assim for, então acho que o corpo do Chico Xavier devia ser uma renda bem fininha, né? Eu passava toda a luz. Então, sempre imagino, ele era um queijo suíço, todo furadinho, nasceu bem no lugar certo, Minas, queijinho furadinho, porque passava tudo por ele. Né? Ele conseguia ver, ele conseguia ouvir, ele fazia desdobramento, tudo isso no corpo espiritual. E aí a gente fala assim: então, a mediunidade, ela é uma bênção. Ela é uma responsabilidade muito maior. Porque assim, quem nasce sem essa responsabilidade, trabalha 8 horas por dia, bate o cartão às 8, bate o cartão às 6, vem para casa, toma um banho, senta na varanda, toma um chazinho, vai para academia, vai não sei o quê, tá boa, cuida das crianças, faz bolo de cenoura, na boa. Quem nasce médico, levanta às 6 da manhã, bate o cartão às 8, bate o cartão às 6, vai para casa, faz bolo de cenoura, toma um banho, mentaliza Jesus, vai para o centro espírita, trabalha até a meia-noite, levanta de manhã, recebe telefonema dos amigos: pelo amor de Deus, me socorre que o bicho está feio. Não é assim que é a vida do médico? Então, você está indo no centro espírita, por favor, faz uma vibração. E aí as pessoas, só aceitar e dar uma rezadinha, né? Gente, a energia que se esvai, né? O cuidado que tem que ter, porque o médico precisa aprender a servir e passar. Porque se ele não aprende a servir e passar, ele pode cair nos atoleiros, né? A mediunidade não é salvo comigo. A Ivone Pereira deixa isso bem claro para a gente, no desdobramento que ela faz. Ivone Pereira, uma médica muito conhecida por todos nós, e ela, uma tarde, ainda para ela já era juventude, para a gente ainda adolescência, tinha uns 15, 16 anos, morando numa cidade do interior de Minas, brigou com a mãe, se entediou, foi para o quarto, deitou na cama e ficou. Aí ela fazia desdobramento com facilidade. Ela conta que ela se desdobrou. E adivinha o que ela fez? Saiu dançando, sozinha. Né? Saiu dançando, espiritualmente, o corpo desdobrado pelo espírito
ela dançando pra lá pra cá. Ela falou que de repente ela não sabe o que aconteceu, ela foi embora, lá pra baixo. Aí ela foi num lugar escuro, difícil. E eu olhava, eu pensava no Dr. Bezerra de Menezes e nada. Ele não aparecia. Aí de repente apareceu um índio, alto, bravo, um olhar sério, pegou na minha mão e fez assim: sai daqui, menino. E me levou para a cama de volta. Nunca mais faça isso. Aí ela correndo lá, passou, né? O doutor Bezerra chegou. Ela: o que aconteceu? Ele falou: esse é um antepassado teu. Foi seu bisavô, ela não sabia. Ele era indígena. E ele é um dos seus mentores. Ele cuidou de você. Isso é para você aprender que não é para você sair por aí brincando com a sua mediunidade. Não é bem assim. Se você vai fazer um deslocamento, o mediunidade tem que estar junto com você. Então, mediunidade não é salvo concurso. Tem que ser. Mediunidade não é santidade. Médium não é orar. Ele falha. Então, a falta de caridade nossa, né? Às vezes chega e fala assim: ah, a pessoa é médium, então o que você acha disso? Aí a pessoa despretensiosamente dá uma opinião, pronto, você já acha que é o mentor que está falando, né? E daí se o negócio dá errado, você pega e vai lá mandar a lenha no pobre do médium, não é? Então a gente tem que separar, né? Esses médiuns maravilhosos, como a gente tem Chico Xavier, Seu Sola, quando estava lá no trabalho de assistência à saúde, e muitos outros, naquele momento, no momento que ele está inspirado, psicografando, naquele momento, o mentor está ali, né? E por que a gente está falando tanto a esse respeito, falando de como se forma o corpo carnal e o corpo espiritual? Porque nós espíritas, nós temos conhecimento, nós temos responsabilidades diante da mediunidade. No livro Os Mensageiros, o André Luiz, nos primeiros capítulos, ele dá notícias de muitos médiuns que vieram para o planeta Terra. Na hora do trabalho, refugaram, não aceitaram, e depois voltam para o plano espiritual, cheio de dívvidas. Ah, então quem nasce médium é obrigado a trabalhar? Bom, não é bem assim. Você tem seu livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. Mas veja bem, o médium, o perispírito do médium, ele é trabalhado. O André mostra que o Mensageiros tinha um dos médiuns que foi treinado 30 anos. Durante 30 anos, aquele espírito e outros companheiros estudaram, foram treinados. O perispírito dele, lá no departamento de reencarnação, foi todinho pensado para ele nascer com esses vazamentos, né, com essa possibilidade de ver o plano espiritual. E aí, na hora de trabalhar mesmo, falou: não gostei da ideia não. Bom, claro que volta tendo convulsões, sofrendo bastante. Por quê? Porque toda aquela energia que foi acumulada no corpo espiritual dele ficou lá parada, não foi usada. É como se fosse água. Se esse copo d'água ficar aqui parado 10 anos, eu não deixar que evapore, continue aqui, essa água vai ficar o quê depois de 10 anos? Olha, até a água apodrece. Tem sais minerais, tem bactérias, tem colônias de seres vivos. E aí o que acontece? Aquela energia que aquele plano espiritual tão dedicado colocou nesse corpo espiritual,
todo aquele processo, todo aquele trabalho que a gente deu, teve um motivo para ter acontecido. Então, não é que é obrigado, mas é uma opção. Né? Nós estamos aqui nesse planeta a trabalho. Nós estamos aqui para servir. É muito bonita a mediunidade. É linda. Mas, de novo, ela não é salvo-conduto, ela não é santidade. Ela é instrumento de trabalho. E tudo que a gente não usa, atrofia. A natureza deixa isso muito claro para a gente. E o nosso trabalho, ele pode não ser um trabalho imenso, como o de Jesus. A gente pode não ter nascido com a competência de erguer um centro espírita, como aconteceu com o Sol. A gente pode não ter nascido com a competência de multiplicar pães, mas a gente tem a competência de doar uma palavra de amor, de esperança, de estender as nossas mãos e nos colocarmos à disposição da espiritualidade maior, para que ela transmita o paz através de nós, de oferecer o melhor da nossa energia para que o plano espiritual socorra o irmão necessitado. Então, é claro que todos somos médiuns, é claro que uns mais intensos que os outros, mas nesta casa espírita todos somos trabalhadores. Não dá para nós modificarmos o mundo sem antes trabalharmos a mudança em nós mesmos. Né? E hoje eu vou terminar com o que eu acredito ser uma oração feita por um amigo espiritual. Hoje vim para esse centro arrastando. E logo aqui na entrada eu acabei quase levitando. Então, a minha gratidão imensa à equipe espiritual aqui de José de Mococa, de Londrina e de Bezerra de Menezes. E essas palavras singelas, uma parte delas, eu vou ler para vocês. Abençoados sejam todos aqueles que elevam a tocha da esperança acima de todas as dores, obrigando assim os seus irmãos a encherem os seus vasos espirituais de amor, fé e caridade, e também de boa disposição do trabalho. Jesus não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Perdão e amor. Assim, vamos ver com os olhos de amar, ouvir com os ouvidos de amar, aprender e evoluir, amando como nos seja possível. Se não com a perfeição do amor de Jesus, então com as poucas possibilidades que temos. Um amigo de todos aqueles que aqui buscam os ensinamentos para a vida eterna. Acredito que foi a oração do sol. Com muito amor para vocês.